Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cicobi Nossa Cop. Eu sou a Alexandra Maia e no episódio de hoje nós vamos falar sobre jovem empreendedor e cooperativismo. E sobre esse assunto, quem vai conversar conosco é a Vicky, embaixadora TIM da Educação Financeira no Brasil, palestrante e educadora, cantora, empreendedora, escritora e influenciadora digital. Seja bem-vinda, Vicky. Muito obrigada por aceitar o convite. Olá, Alexandra. Eu estou extremamente feliz pelo convite do Cicobi Nossa Cop e tenho certeza que esse será um bate-papo enriquecedor. Com certeza. Ô, Vicky, vamos começar com a sua trajetória? Conta pra gente um pouco da sua história, que ela é bem interessante e começou bem cedo, não é verdade? Com certeza. A minha história com a educação financeira, com empreendedorismo, com cooperativismo, começou quando eu tinha apenas 3 anos de idade. Os meus pais, eles eram completamente descontrolados financeiramente. Então, nesse período, eles estavam cheios de dívidas. E a minha mãe decidiu que iria mudar essa realidade, mudar esse comportamento gastador dos dois, fazendo um curso em São Paulo que ensinava a lidar com dinheiro. E quando ela voltou para São Paulo, ela trouxe um livro muito especial para mim, chamado O Menino do Dinheiro, que foi o livro que foi o pontapé inicial para que eu pudesse despertar para uma educação financeira. E para que eu pudesse criar uma consciência de poder realizar os meus sonhos com o meu próprio dinheiro. Que legal. Esse livro me ensinou que eu precisava de ter 3 tipos de sonhos. Um sonho de curto, um sonho de médio e um sonho de longo prazo. E era um livro lúdico, onde a gente desenhava os nossos sonhos, tinha lá os cofrinhos e a gente aprendia mutuamente com isso. E eu entendia que para eu realizar esses sonhos, eu precisava de dinheiro, que era algo que os meus pais, eles não tinham condições de me dar, já que eles não tinham condições nem para pagar as próprias dívidas, eles não iam ter dinheiro para realizar esses sonhos por mim. E eu também não queria. Eu criei uma consciência muito a partir do fato dos meus pais eles sofrerem por causa de dinheiro. Então, eu mesmo nova, eu tinha consciência de que eu precisava fazer alguma coisa para ajudá-los. E isso fez que eu despertasse para o empreendedorismo. Só que eu estava começando do absoluto zero, né? E hoje os jovens eles já têm inúmeras possibilidades, principalmente pós-pandemia. Hoje, independente da sua idade, independente do tempo disponível que você tem ao longo do dia, você pode fazer dinheiro, e muito dinheiro. Eu vejo jovens com seus 16, 17, 18 anos já faturando milhares e milhares de reais com o marketing digital, que foi algo que se tornou muito acessível, né? Verdade. Tem marketing de afiliados, dropshipping, e-commerce, tráfego pago, social media, designer gráfico, coisas que com cursos online gratuitos, né, que o próprio YouTube já oferece, você já consegue se capacitar e começar a se vender como especialista disso, né? Só que quando eu comecei a querer fazer o meu próprio dinheiro para realizar aqueles sonhos que eu tinha traçado naquele livro lúdico, não tinha essas possibilidades, não era acessível, né? E eu comecei a vender coisas que eu não usava mais, que foi a primeira alternativa que eu pensei para fazer dinheiro, começando do zero. Então, eu comecei a vender roupas, objetos, brinquedos que eu não estava utilizando mais. Que ideia boa. E assim, eu fiz o meu primeiro dinheirinho significativo, né? E eu gostava muito de comer doces, mas também de fazer doces. Então eu falei, caramba, já fiz um dinheirinho legal, vou pegar esse dinheiro e vou investir em matéria-prima para eu começar a minha doceria, né? O meu mini empreendimento. Então eu comecei a vender brigadeiros no meu bairro, na minha escola, para os meus familiares, e tudo que ia surgindo de oportunidade, eu ia pesquisando muito, ia me informando do que eu poderia fazer. E, paralelo a isso, vendendo mais coisas, né? Então, tudo que tinha para vender, eu estava vendendo. Eu falo que foi o que me fez despertar, porque eu entendia que se eu me retraísse, se eu ficasse
tímida, que eu passei muito por essa dificuldade por um período, eu entendi que se eu ficasse tímida, seria uma ignorância da minha parte, porque eu perderia muitas oportunidades. Verdade. E eu não queria perder essas oportunidades que iam surgindo, porque às vezes é um detalhezinho que muda completamente a nossa vida, que vira a nossa chave, né? E aquele livro fez com que eu virasse essa chavinha na minha mente, completamente, sabe? E os meus pais vendo eu tendo todo aquele espírito empreendedor e batalhando para ter dinheiro, para realizar aqueles sonhos. E uma das coisas que eu agradeço muito aos meus pais foi por não terem facilitado essa trajetória. Porque eu tenho certeza que se eles tivessem me dado muito fácil o que eu queria, eu não saberia valorizar o esforço, valorizar o trabalho, valorizar o dinheiro, que é algo que acontece com muitos pais que chegam em mim e perguntam: ai, Vicky, eu não sei como é que eu faço para o meu filho ter uma mentalidade protagonista, uma mentalidade empreendedora. Primeiro de tudo, deixa ele ser independente, deixa ele realmente correr atrás, levantar e buscar por informações. Não dá as coisas muito fácil, sabe? Isso é um problema, assim, muito crítico que sempre chega aos meus ouvidos, vindo dos pais desesperados porque os filhos não valorizam. E é o que acontece, é o que mais acontece. E foi assim que eu consegui realizar o meu primeiro sonho, que eu tinha traçado no livro, que era ter uma boneca. De médio prazo, meu sonho era ir para o Hopi Hari, que é um parque de diversões que tem em São Paulo. Levei toda a minha família com o meu próprio dinheiro. Que legal! Mas o meu sonho de longo prazo era me tornar cantora profissional. E eu coloquei na minha cabeça, porque eu era assim. Se eu tinha uma meta, eu queria que ela fosse específica. E depois eu entendi que tem inclusive uma metodologia que chama SMART, que diz que as suas metas, qualquer objetivo que você trace, ele precisa de ser específico, mensurável, atingível, temporal e realizável, né? Mas foi só depois de muito tempo que eu estudando que eu descobri isso. Mas para mim era muito específico. Eu falava, eu quero me tornar cantora, mas eu não quero ser qualquer cantora. Eu quero gravar meu primeiro CD com um produtor musical do SBT. E eu morando no interior de Minas Gerais, achando que ia gravar meu primeiro CD com um produtor musical do SBT. E quando eu tava com mais ou menos 7 anos de idade, eu mexendo num computador velho que tinha lá em casa, eu encontrei um possível e-mail de um produtor musical do SBT. Eu gravei um vídeo cantando na sala da minha casa, nada profissional, e mandei para ele. Né, pedi para minha mãe mandar, e a minha mãe falando, nossa, tadinha, ela tá achando que ele vai responder, né, o cara famoso do SBT de São Paulo. E no dia seguinte ele respondeu, falando que era para eu ir em São Paulo. Então, com muita dificuldade, porque principalmente de última hora a gente sabe que passagem aérea, hotel, é tudo muito caro e a gente não tinha um dinheiro grande para poder arcar com aquilo. Então, a gente foi nas condições que a gente podia, tudo muito simples, de ônibus, enfim. E eu cheguei no estúdio, no endereço que ele tinha passado no e-mail, e ele falou, Vicky, eu tô gravando o seu primeiro CD não porque você canta bem, porque você canta mal. Vai precisar de fazer muitas aulas de música aí até melhorar. Eu falo que foi o primeiro tapa na cara que eu recebi, assim, tão seco na minha vida, com meus 7 aninhos de idade. Ele falou assim, ó, não tô gravando seu primeiro CD porque você canta bem, não. Tô gravando seu primeiro CD porque você teve muita força de vontade, principalmente cara de pau, de vir até aqui em São Paulo pedir para eu te lançar no mercado da música. E foi muito interessante que esse primeiro CD que eu gravei com ele foi trilha sonora de Chiquititas, Carrossel, que são grandes novelas, né, muito conhecidas do SBT. Mas uma das coisas mais interessantes que ele trouxe para mim, que eu sempre levo para minha vida, é que hoje no mercado vão existir diversas pessoas que vão atuar na mesma área que você. E você tem 2 opções, ficar na sua zona de conforto e se tornar só mais um, ou buscar o seu diferencial e se destacar naquele meio. Legal. E eu queria me destacar.
Eu não queria ser só mais uma. Naquele período que eu estava gravando meu primeiro CD em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer o autor daquele livro que tinha me ensinado tanta coisa. Mas ele me deu uma missão muito ousada, que eu tive que voltar para minha cidade de Sete Lagoas para cumpri-la, que era ler todos os livros dele e aplicar na minha vida. Então, eu voltei para minha cidade de Sete Lagoas, li todos aqueles livros, apliquei na minha vida e ainda dei um feedback no Facebook do que eu achava de cada livro. Que legal! Quando eu voltei para São Paulo com aquela missão cumprida, por eu ter sido a única criança que, a partir de uma metodologia de educação financeira, mudou completamente, eu não mudei só a minha vida, como mudei a vida e o comportamento, a mentalidade dos meus pais, como também dos meus colegas de sala, de toda a minha comunidade, foi quando ele me nomeou a embaixadora mirim da educação financeira no Brasil. Ah, então ele te nomeou. Foi ele que me nomeou a embaixadora da educação financeira no Brasil. E a partir daí eu fui só inovando. E foi quando, inclusive, eu descobri que o meu diferencial era a educação financeira. Legal. Então eu juntei aquelas minhas duas grandes paixões, que era a música e a educação financeira, e lancei um CD com 11 composições autorais de educação financeira, empreendedorismo, sustentabilidade, cidadania, tudo relacionado a isso. E esse CD, eu lembro que no mesmo ano, ele se tornou plano de aula em mais de 1.000 escolas do Brasil inteiro. Que legal! Então, eu comecei a rodar com palestras, com shows, com mentorias. E aí, quando você já começou com essas palestras, você já tinha quantos anos? Quando eu comecei a dar as palestras, eu estava com 8 para 9 anos de idade. Que legal! Foi muito interessante, porque eu não parei por aí. Eu fui me aprimorando, fui aproveitando de tudo aquilo. Pelo fato de eu rodar o Brasil inteiro, eu me tornei referência dentro da educação financeira. Então, me tornei influenciadora digital também. Me tornei educadora, palestrante, cantora, empreendedora, comecei a ter outras fontes de renda, né? Fui pesquisando muito sobre como que eu podia pegar aquele dinheiro que eu já estava fazendo mesmo nova e aproveitá-lo, né? Não só torrar, porque o que acontece com a maioria dos artistas, né, é que eles ficam um período em ascensão, ganham muito dinheiro e a primeira coisa que pensa é em torrar tudo, comprar mansão, comprar carro importado, perfumes importados, aquela coisa toda. E depois você vê que a maioria desses artistas hoje estão lá, aquela expressão, matando cachorro a grito, né? Com dificuldades financeiras e não conseguindo se sustentar, porque não fizeram esse planejamento. E foi a primeira coisa que eu busquei pesquisar. Como que eu posso rentabilizar esse dinheiro? Como que eu posso fazer com que eu tenha essa seguridade? E foi isso que fez com que eu conquistasse a minha independência financeira, né? Tão nova. Hoje eu tô com meus 17 anos de idade, com essas minhas múltiplas fontes de renda, e eu sei que é só o começo, mesmo com é muito tempo, né? Mais de 10 anos de trajetória profissional que eu falo. Eu sei que esses 10 anos eles são só o começo. Eu ainda quero me aprimorar, ainda quero me tornar sócia de outros negócios, legal, criar outras empresas, ter novas ideias, me capacitar. E eu gosto muito de ter esses bate-papos, viver esses momentos, principalmente dentro do cooperativismo. O cooperativismo, estar em um ambiente cooperativista, principalmente quando se trata do Sicoob, eu gosto muito de participar dos eventos que tem na minha cidade promovidos pelo Sicoob. Me proporciona experiências e conhecimentos inimagináveis. Se a gente for pensar, é algo que dentro da escola, na grade curricular, não é acessível para a gente. É verdade. E quando você vai buscar por fora, você vê que tem muita oportunidade. E o Sicoob proporciona isso de maneira gratuita para as pessoas, conteúdo de valor. Experiências, networking. Então, em todas as palestras, eu sempre bato nessa tecla. Gente, procurem ambientes cooperativistas. Levem o cooperativismo para a sua vida,
sabe? Porque vai agregar valor para todos os âmbitos, para o desenvolvimento da sua liderança, da sua comunicação, do seu trabalho em equipe, no seu networking, né, nas suas conexões, tudo isso. Muito bom. Nossa, você é muito precoce, Vicky. Olha só, e assim, diante de toda a sua trajetória, né, de toda a sua história, todos esses desafios, né, que você enfrentou, o que você acha que são os principais desafios para ser um jovem empreendedor hoje em dia? Creio que um dos principais desafios para o jovem empreendedor hoje em dia, um jovem protagonista, é a questão das informações. Como hoje em dia a gente tem uma acessibilidade muito grande para receber informações, inclusive informações falsas, na internet é o que mais tem. A gente fica bombardeado. E é por isso que os jovens hoje em dia desenvolvem tantos transtornos, tanta ansiedade, porque é tanta informação vindo ao mesmo tempo e o jovem não tem esse conhecimento de como que eu posso filtrar para saber o que eu realmente devo utilizar, o que eu realmente devo guardar no meu mindset, na minha caixinha, né, no meu cérebro, e que eu vou utilizar dentro dos meus negócios. E que eu vou utilizar dentro da minha mentalidade empreendedora, porque eu sempre gosto de dizer isso. Empreender não é só quem quer ter o seu negócio próprio. Empreender é você ter uma mentalidade empreendedora, protagonista, né? Você pode ser um empreendedor dentro de uma empresa. O que eu mais vejo, eu tenho muito essa convivência de jovens, e a parte que eu mais gosto é o fato do Sicoob empregar muitos jovens. Ah, legal. E são jovens que são extremamente protagonistas, que entendem que se eles ajudam a empresa que eles estão inseridos a crescer, eles crescem lá dentro, juntos, né? É ter esse discernimento que maioria dos funcionários batedores de ponto, que é o que mais tem hoje em dia no mercado, eles não têm esse discernimento, né? Então, quando você desperta para essa mentalidade de dono, você utiliza em quaisquer projetos da sua vida, né? Tanto dentro de um negócio próprio que você for criar, tanto dentro de uma empresa que você fosse inserir no mercado de trabalho, né? Então, eu falo que uma técnica que eu utilizo, que eu aprendi a utilizar para filtrar essas informações que a gente é bombardeado todos os dias, é uma técnica chamada antessala. A gente se faz 3 perguntas com toda a informação que a gente recebe. A primeira pergunta é: qual a intenção da pessoa que me transmitiu aquela informação? A segunda pergunta é: para que eu vou usar aquela informação? Para que eu posso utilizar na minha vida? E a terceira pergunta é: eu vou utilizar essa informação vai ser válida na minha vida em até 1 ano? Porque se for válida, se for agregar valor, tudo bem, se absorve. Mas se for algo que não vai agregar valor na sua vida, você não pode encher a sua caixinha com algo que vai ser fútil para você. Então, creio que é um dos principais desafios, principalmente porque o jovem, ele é muito impulsivo. Isso é um problema muito grande do jovem empreendedor. A gente vai muito com sede ao pote nas coisas, com sede ao pote, e a gente quebra muito a cara com isso, quebra muito a cara. Tanto que tem muitos jovens que chegam comigo para fazer mentoria, principalmente quando se trata de investimentos, e fala: nossa, Vicky, que agora eu vou apostar todo o meu dinheiro do meu primeiro salário e vou jogar no investimento aleatório aí, que eu nem estudei, que eu nem sei. E assim, sorte, né? Assim, muito na sorte. Ou algo que ficou muito famoso e que infelizmente tem, isso não é só com jovens, mas também com adultos, tem levado muitas famílias a dificuldades financeiras, né? Apostas esportivas, toda essa questão, sabe? Eu falo que é um detalhe, é a falta de informação.
É a gente se informar, a gente está disposto a realmente se educar, pesquisar, será que aquilo é verídico? Será que aquilo é válido? Eu preciso de me aprimorar, entender aquilo. E o jovem, por ser impulsivo, ele também é facilmente manipulável. E eu sempre digo isso nas palestras. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, toma cuidado com quem você está andando aí na sua adolescência. Ótima dica. Toma muito cuidado. E a gente tem a extrema necessidade de se sentirmos aceitos por um grupo, por uma tribo. E a gente acaba sacrificando a nossa essência, quem nós verdadeiramente somos, as nossas perspectivas de futuro, os nossos objetivos. Eu, por pouco, no meu ensino fundamental e ensino médio, não acabei sacrificando quem eu era por causa dos meus colegas de sala. Porque, pensa, eu era a única que pensava diferente de todo mundo. Então, era como se eu fosse errada. E eu sofri muito bullying por isso. Eu fui muito excluída no meu período de escola justamente por pensar diferente. Porque as meninas só queriam saber qual a roupa que vai comprar naquela semana para o rolê do final de semana. Mais nada. E eu entendi que eu tinha 2 opções. Ou eu procurava um grupo de jovens com uma mentalidade protagonista, que foi uma das coisas que eu fiz e que me ajudou muito nesse processo, né, dos meus empreendimentos. Ou eu podia influenciar positivamente aquele meu meio. E eu consegui influenciar positivamente muitos colegas de sala meus que estão aí fazendo muito sucesso. Que bom. Tem uma amiga que ela está com seus 17 anos também, já está com uma estética renomada lá em Sete Lagoas. E é muito gratificante ver o impacto que a nossa palavra, a nossa presença, as nossas perspectivas têm na vida de outras pessoas, né? Esse propósito. Então, isso é muito bom. E eu fico muito feliz de não ter sacrificado a minha essência só porque eu achava que eu era diferente dos demais. Porque hoje eu só tenho a minha independência financeira porque eu não sacrifiquei quem eu era. Mas a gente precisa de passar por um processo de autoconhecimento. Verdade. Porque se a gente não se ama verdadeiramente, se a gente não entende quem nós somos, se a gente não se aceita, se a gente não sabe quais que são as nossas aptidões, a gente acaba aceitando perspectivas de sucesso vindas de outras pessoas. É verdade. Né? Muito fácil. E uma das coisas que eu mais levo para minha vida, né, que é a questão de honrar e respeitar a minha história. E tudo que eu passei. Tem muito jovem, principalmente das palestras de escola pública que eu passo, que eles se vitimizam muito, falam, mas eu venho de uma família que não tem condições, uma família que não me apoia, eu moro em um bairro de muita vulnerabilidade, eu moro numa cidade muito pequena e só quer saber de reclamar, de se vitimizar, sabe? E eu sempre digo, independente de onde você veio, o seu futuro, o que você vai fazer daqui para frente, é a sua responsabilidade. Você não pode se vitimizar e, inclusive, você precisa de honrar tudo aquilo que você viveu. Porque se você se tornou quem você é hoje, é graças a tudo que você passou. Se eu tornei uma jovem de 17 anos independente financeiramente, é graças àquilo que eu passei dos meus pais, mesmo endividados, eles terem pesado a mão comigo e falado, você vai ter que correr atrás do seu próprio dinheiro para realizar os seus sonhos. Verdade. E eu preciso ser grata àqueles pais que, mesmo pais descontrolados financeiramente e não tendo uma boa educação financeira, eles tentaram me passar o melhor que eles podiam, dentro daquelas condições que eles viveram. Porque a gente julga muito os nossos pais, os nossos familiares, mas sem entender tudo que eles passaram. Porque se eles têm aquela mentalidade, eles porque aprenderam assim, né? Eles aprenderam daquela forma. Pra eles, eles estão entregando pra gente o melhor que eles dão conta. Eu também acho, né? também acho. Então a gente não pode julgar. A gente tem que honrar e respeitar a nossa história. Então creio que seja a base disso, né? Legal. E, por exemplo, Vicky, falando de empreendedorismo, né? Aí você abre um negócio, mas você precisa manter.
O que é necessário e importante na sua visão para manter o seu negócio? Porque manter um negócio não é nada fácil, né? Ah, é um desafio. É um desafio. Principalmente quando trata da gente jovem, porque nós jovens nós somos muito voláteis. Num dia a gente acha que quer isso, no outro dia a gente não quer mais. No outro dia, não, acho que não é isso não. Vamos mudar a rota. E principalmente com as circunstâncias do mercado, da economia, tudo que a gente vem passando, principalmente para o empreendedor, é muito difícil se manter se ele não tiver boas estratégias, principalmente uma boa administração financeira. Eu entrevisto muitos empresários da minha cidade e o que eles mais dizem é que nossa, Vicky, por exemplo, um empresário lá que ele tem uma clínica odontológica muito renomada lá. Ele falou assim, Vicky, eu aprendi a técnica na minha faculdade de como ser um bom dentista. Mas a parte mais importante para o meu negócio, que era aprender a como ter uma boa gestão, uma boa administração, uma boa educação financeira, saber como administrar os meus negócios, né, como geri-los, eu não sabia. Então, eu tive que quebrar a cara, ter que pegar muitos empréstimos até conseguir aprender tudo isso e estruturar o meu negócio. E creio que a base de qualquer negócio é isso, uma boa estruturação. Se você começa o seu negócio sem um planejamento, e eu sempre gosto de utilizar para qualquer projeto novo que eu tenho, eu gosto de montar um modelo de negócios. Quais vão ser minhas parcerias estratégicas, quais vão ser as atividades, qual que vai ser a minha fonte de renda, a minha estrutura de custos. Então, tudo isso, um modelo muito legal que eu uso, que é muito famoso, que é o Canvas, né? Ah, tá. O Business Model Canvas, que é o Canvas, o modelo de negócios. Ele ajuda a gente em apenas uma página, a gente ter clareza de toda a estruturação do nosso negócio. E se você começa o seu negócio sem um planejamento, sem uma estruturação, você já começou errado. Entendi. E é dali que desanda tudo. Mas assim, Vicky, eu comecei sem ter um plano de negócios. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai parar, vai sentar, vai fazer o planejamento do seu negócio. Vai destrinchar tudo aquilo do seu negócio. E logo depois que a gente faz esse planejamento, essa estruturação, a gente precisa estudar a como ter uma boa gestão daquele negócio. Então, se capacitar, né, dentro de uma boa educação financeira, se capacitar dentro de uma administração. Eu vejo muito empresário fazendo, inclusive, formações em administração para poder saber como gerir bem aqueles negócios, estudar vendas, que acredito que seja a base de qualquer negócio, até mesmo quem quer ser funcionário, um empreendedor funcionário com sua mentalidade de dono, precisa saber se vender o tempo todo, né? Os seus diferenciais, né? Estudar vendas, estudar marketing. Acho que o tempo todo a gente tem que estar se capacitando para poder trazer o melhor, não só para o nosso negócio, não só para nós, como também para os nossos clientes, né? Nossa, que aula, né, Vicky? Que é isso? Bom, eu sei que você já falou muita coisa sobre o que tem que ser feito, mas eu queria que você selecionasse algumas coisas específicas, algumas dicas para dar para um jovem que quer empreender. Então, o que eu sempre faço nas minhas palestras é dizer este processo, porque o que mais acontece é muito jovem que chega em mim e fala: Vicky, eu gosto muito de culinária, ou eu gosto muito de moda, ou eu gosto muito de jogos, né? Identifiquei qual que é a minha aptidão, mas eu não sei como que isso pode se transformar num negócio. Como que eu posso fazer dinheiro efetivamente com isso? E primeira coisa que eu falo, como que faz para ter ideias de negócios? Consuma bons conteúdos, siga pessoas de sucesso, conheça novos ares,
conheça outros mercados. Às vezes você está muito fixo naquilo, né? Porque às vezes é uma realidade muito próxima, tipo, eu tenho uma família toda que todo mundo virou médico, tem muito disso, né? Tem. Eu tenho uma família que todo mundo fez medicina, então eu vou fazer medicina também, né? Para continuar o legado. Ou porque você está muito preso naquilo. Conheça outros mercados, viva outras experiências, assista séries e filmes, adoro documentários, eu sempre aprendo com muitos documentários que tem na Netflix, vejo documentários de empreendedores de sucesso, histórias por trás de grandes marcas, grandes empresas, isso agrega muito valor na nossa vida. Assisto podcast, assisto TEDx, que é muito bom, são as palestras promovidas pelo TEDx, que são palestras rápidas, mas extremamente enriquecedoras. Faço muitos cursos online, leio bons livros. Acredito que os jovens com digital estão perdendo muito disso, da leitura. E, gente, pelo amor de Deus, não percam isso. A leitura é algo único. A leitura vai te entregar algo que nenhum filme, nenhuma música, nenhuma página de fofoca da internet vai te entregar. Isso você pode ter certeza. Então não percam disso. O que eu mais gosto de fazer é não perder esse hábito da leitura, que foi foi a leitura que fez com que eu conquistasse tudo que eu conquistei até hoje. A leitura, os estudos. Nossa, muitas dicas. Muito, muito bom. E você agora está muito relacionado ao cooperativismo. Como que você conheceu o cooperativismo? Então, eu me lembro que eu criei a minha primeira conta, foi no Sicoob. Legal. A primeira conta que eu criei no Sicoob, eu conheci o cooperativismo através do Sicoob. Porque cooperativismo é algo que não é falado. Principalmente nas escolas. Eu reforço essa questão das escolas porque a base de qualquer criança, qualquer jovem de ensinamentos é dentro de casa e dentro da escola. Verdade. São esses dois ambientes. E é algo que não é falado. Educação financeira, educação empreendedora, educação cooperativista. Então, eu me lembro que eu criei minha conta no Sicoob porque hoje é muito difícil você encontrar bancos tradicionais que deixam com que menor de idade tenha conta. Então, próximo da minha realidade, tinha o Sicoob. Então, eu criei a minha primeira conta no Sicoob quando eu tinha 8 aninhos de idade, né? Que eu tava fazendo as palestras, eu tava ganhando meu dinheirinho e eu queria ter algum lugar para botar aquele dinheiro para poder investir. Então eu criei minha conta poupança. Criei minha conta poupança no Sicoob. Aí eu já tinha lá o meu cartãozinho bonitinho da poupança do Sicoob, verdinho, e eu toda animada. E foi a partir do Sicoob. E eu falo que esse atendimento muito próximo, muito humanizado, é o que faz toda a diferença e o que me fez apaixonar pelo cooperativismo, né? Eu me interessei em buscar o que estava por trás do cooperativismo, né? O que era essa nomenclatura do cooperativismo. Então, eu mesmo nova comecei a estudar aquela história daquele período da Revolução Industrial, da cooperativa a primeira cooperativa que surgiu no mundo, que foi a partir dos Probos de Rochdale, que eram fazendeiros, que eles queriam obter vantagens nas suas atividades econômicas, para poder ter mais lucro como fazendeiros. Então eles se juntaram para poder ter essas vantagens, comprar suas matérias-primas, comprar seus equipamentos com condições melhores, e foi a primeira cooperativa que surgiu. E eu achei super interessante isso, porque eu sempre me interessei muito por história, sempre gostei muito de história. E quando eu vi que hoje em dia tem cooperativa de tudo, não tem só cooperativa de crédito, tem cooperativa de leite, tem cooperativa agropecuária, tem cooperativa dos fazendeiros, dos maquiadores, dos contadores, tem cooperativa de tudo. Eu fiquei encantada com o mundo do cooperativismo e com o que o cooperativismo poderia me proporcionar.
Mas eu vou ser sincera que quando eu conheci o Cicobi, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a participação econômica. Porque legal. quando me falaram que o Cicobi, ele dividia os lucros, eu falei assim, gente, é esse mesmo que eu vou. Eu quero saber do dinheiro. Eu tô no lugar certo. Eu tô no lugar certo. E eu falo que é uma das coisas que chama muita atenção dos jovens quando eu falo dos princípios cooperativistas, quando eu falo da participação econômica, eles ficam doidos. Nossa, Vicky, eles vão dividir os lucros comigo no final do ano? Mentira! Vocês estão achando que banco tradicional vai dar os milhões, vai dividir os milhões e milhões e milhões de lucro para vocês? Vai é nada! E além de tudo isso, da participação econômica, que foi uma das coisas que eu mais interessei no início, depois eu vi da questão dos outros princípios, né, da intercooperação, do interesse pela comunidade, tantos projetos voluntários que o Cicobi fazia. E eu fui participando desses projetos, né, mesmo muito nova. E depois surgiu oportunidades de eu fazer palestras através do Cicobi, que fez com que eu me apaixonasse ainda mais pelo cooperativismo, pelas pessoas, por quem tá lá dentro, que são pessoas que, assim, que têm um propósito. É muito além do dinheiro, sabe? Eu vejo que todo mundo que tá dentro do Cicobi está ali por um propósito muito maior, né? Que é de impactar a vida de outras pessoas, de educar, de formar os seus associados e poder ajudar a comunidade local. Verdade. Então, eu me interessei, eu me apaixonei por esse propósito, que é o propósito do cooperativismo, todos esses princípios que passam. E eu vi que eles estão muito adaptados no desenvolvimento da carreira jovem. Então, tem muitos amigos jovens que começaram aí no Cicobi como estagiários com seus 17 anos de idade e que hoje já estão com seus 26, 27, 28 anos, já estão casados e trilharam toda essa jornada dentro do cooperativismo e têm uma mentalidade completamente diferente dos demais, né? Então, eu vejo o impacto positivo que tem na vida do jovem o cooperativismo, sabe? Esse networking, essas conexões. Eu pude aprender muito com o cooperativismo, com pessoas que estavam à frente de mim e que, em troca, sem esperar nada em troca, queriam poder me passar um pouquinho desses conhecimentos. Simplesmente para poder, aquela palavra que poderia impactar a minha vida. Então, eu gosto muito disso e eu sempre falo para os jovens, leve o cooperativismo para a sua vida. O cooperativismo, ele vai te auxiliar para que você desenvolva a sua liderança, desenvolva a sua comunicação, desenvolva a sua rede de contatos, para que você se torne um jovem, não só protagonista, não só empreendedor, mas também um jovem com valores, princípios cooperativistas, que é isso, a base, e é isso que vai fazer com que o mundo, ele mude, né? Verdade. Por mais pessoas cooperativistas, por mais pessoas que tenham esses princípios dentro de suas famílias. Legal, porque o cooperativismo é isso, é uma sociedade de pessoas, então o foco são as pessoas. Inclusive você citou sobre a história, né, do cooperativismo, a gente vai deixar um vídeo aqui para vocês, que é do professor Alfredo, que ele dá uma aula de cooperativismo e vocês vão curtir muito. Bom, e aí, Vicky, tem o prêmio Pega a Visão. E essa é uma iniciativa do Cicobi para promover educação financeira, sobretudo nas escolas. E você foi convidada pelo Cicobi Nossa Copa para poder realizar essa missão nas escolas aqui de Minas Gerais. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que está sendo? Vamos lá, gente. Para quem não sabe, o prêmio Pega Visão, que está acontecendo nesse segundo semestre de 2023 e que já está sendo sucesso, porque o Cicobi Nossa Copa já está aí no ranking, né, de outros Cicobis, que está impactando mais jovens em Minas Gerais. A gente
A gente, com esse tour de palestras que a gente está fazendo, a gente já impactou mais de 5.000 jovens, então é muito jovem, é muita gente envolvida dentro desse processo. O Prêmio Pega Visão foi uma iniciativa para que a gente pudesse promover dentro das escolas uma educação financeira, cooperativista e empreendedora. Então, as escolas, elas se cadastram nessa premiação, no Prêmio Pega Visão, através do site do Cicobi Nossa Cop, tem o linkzinho próprio do Prêmio Pega Visão. As escolas se cadastram, elas me recebem para essa palestra, que pode ser ou virtual ou presencial. A gente faz essa palestra de educação cooperativista e empreendedora. E, paralelo a isso, dentro de sala de aula e nas casas, né, dos jovens, eles se cadastram no Se Liga Finanças Online. O Se Liga Finanças Online, que é uma plataforma de educação financeira. Então, eles vão lá, se capacitam e, além de capacitar, além de receber todo esse conteúdo extremamente valoroso, a escola, os professores e os alunos concorrem a premiações surreais que o Cicobi Nossa Cop está patrocinando. Então, assim, os jovens não ficam loucos só com os conteúdos, ficam loucos também com as premiações. Porque quando fala de dinheiro, quando eu falo, gente, vocês estão concorrendo a R$1.000, relógio smartwatch inteligente, Alexa, eles ficam, ai, meu Deus, eu vou ganhar, que eu não sei o quê. Eles ficam doidos. E as instituições de ensino também concorrem a premiações assim surreais em dinheiro, né, para poder auxiliar em todos os projetos e na estrutura da escola. E os professores também, porque a gente fala que os professores são os principais engajadores dos alunos dentro de sala. Né? É quem engaja e fala, não, gente, vamos fazer o cadastro na plataforma. Gente, vamos lá, vamos fazer acontecer. Isso é importante. E os professores, eles estão aprendendo muito nesse processo que a gente está vivendo. É algo que a gente está percebendo não só o impacto na vida dos alunos e de suas famílias, mas também nas famílias desses professores. Legal. Que eles me chamam, todos interessados. Nossa, Vicky, foi uma palestra destinada para os nossos alunos, mas que teve um impacto surreal na minha vida. E que eu vou levar para dentro de casa e eu vou mudar o meu comportamento. Então, é isso que é o mais gratificante, quando a gente vê que o impacto, ele é total. Não é só para os alunos, não é só para os professores, mas também para a comunidade, porque, querendo ou não, essas pessoas que transformam suas vidas, eles se tornam disseminadores também. Verdade. Eles querem que outras pessoas acessem aquele conteúdo para que também transformem suas vidas. Então, é um impacto em toda a comunidade, em todas as famílias. Então, a gente está falando de uma premiação que não está fechada só dentro das instituições de ensino. A gente está transformando a vida de milhares de pessoas nos municípios de Minas Gerais. Nossa, isso é muito precioso, né? Nossa, demais. Bom, então, gente, nós falamos sobre várias coisas aqui, mas sobre empreendedorismo a gente viu que é um desafio, né, Vicky? Com certeza. Precisa de conhecimento, precisa se capacitar e, sobretudo, precisa de educação financeira. Então, você sabe, educação financeira você tem numa cooperativa de crédito, você tem, sobretudo, no Cicobi Nossa Cop. Não é verdade, Vicky? Com certeza. E o Cicobi Nossa Cop, os meninos sempre no final da palestra, depois que a gente desmistifica tudo isso sobre o cooperativismo, mostra para eles que não é banco, que é uma cooperativa de crédito, mostra para eles todos os diferenciais e mostra principalmente que eles vão ter um atendimento personalizado, que eles vão poder se educar, porque eles ficam muito interessados, principalmente na parte de investimentos. Legal. Eu falo, gente, eu sempre deixo o contato, né, do Cicobi no final das palestras. Gente, vocês entrando em contato com esse WhatsApp aqui, ou em qualquer agência do Cicobi Nossa Cop, vocês vão ter um atendimento personalizado, vão poder tirar todas as suas dúvidas sobre investimentos, eles vão te mostrar
qual que é o melhor caminho para você seguir. E com todo amor no coração e sempre trazendo as melhores condições. Eu achei muito interessante porque os meninos mais velhos, né, de ensino médio, técnico, eles me perguntaram sobre empréstimo. Aí falou assim, Vic, traz um exemplo aí de um diferencial do Sicoob no empréstimo. Empréstimo a gente paga 11% de juros, umas taxas abusivas. Aí eu falei assim, gente, um dos diferenciais é isso. O Sicoob, justamente por ser uma cooperativa de crédito, que não tem essa visão só financista dos lucros, eles vão te trazer condições completamente diferenciais. Eu lembro que eu estava olhando esses dias para trás, um empréstimo de 40 mil reais no Sicoob estava com uma taxa de juros abaixo do... Eu fiquei assim, caramba, é um diferencial enorme em meio a um mercado em que a gente vê tudo muito abusivo e as pessoas só se preocupando com o dinheiro, com o investimento que você está fazendo e querendo te empurrar algo que não vai ser bom para você, que não vai agregar para sua vida, que pode acabar destruindo as finanças da sua família, né? E no Sicoob eu sempre vivi uma realidade completamente diferente disso. Que bom. Tanto que o meu namorado, ele criou a conta dele do Sicoob depois que ele começou a namorar comigo. Tá vendo? Aí eu falei assim, Uma boa influência. Uma boa influência. Ele falou assim, nossa, Vicky, quando a gente vai lá dos bancos tradicionais, é um custo, né? É um mau atendimento, é aquele mau humor. Eles querem ficar empurrando o produto fumo pra gente. É verdade. É uma coisa horrível. É verdade. Aí eu falo, tá vendo? Agora você tá vivendo uma realidade diferente. É isso aí. Namora com a Vicky, você muda de vida. Ô, Vicky, e que mensagem que você quer deixar para as pessoas que estão assistindo a gente até agora? Uma mensagem muito especial que eu quero deixar, principalmente para os jovens, é para que vocês sigam a sua própria identidade. Não aceite perspectivas de sucesso vindas de outras pessoas. Então, passe por esse processo de autoconhecimento. A coisa mais prazerosa do mundo é quando a gente descobre qual é o nosso propósito. O que a gente veio fazer aqui na Terra. E a gente só realmente cumpriu o nosso propósito de vida na Terra quando a gente faz a diferença na vida de pelo menos uma pessoa. Então, fazer a diferença na vida de pelo menos uma pessoa é algo muito simples. São com gestos muito singelos. É um abraço, é uma palavra amiga, né? É um colo. Então, constantemente busquem fazer a diferença na vida de outras pessoas. A gente tá vivendo em um momento em que as pessoas estão tão fissuradas no virtual que elas estão muito individualistas, né? Não estão pensando no próximo. Então, comecem a ter esse interesse e adotem esses princípios, esses valores cooperativistas. Que assim vocês vão mudar não só a vida de vocês, da família de vocês, como também as nossas futuras gerações. Ai, que bom. Né? Amém! Verdade. E deixa suas redes sociais, Vicky. Então, vocês vão me encontrar em todas as redes sociais como Vicky Oficial ou Menina do Dinheiro. Aí o Vicky Oficial... É com Y, né? Isso, é VICKYE Oficial. Menina do Dinheiro. Todas as redes sociais. Instagram, LinkedIn, TikTok, Kawaii, a gente tem todas. Que bom.
Ô Vicky, muito obrigada pela aula, muito obrigada pela simpatia, por compartilhar todo o seu conhecimento e experiência. E muito sucesso para você, viu? Gratidão por todo o carinho e agradeço imensamente a toda a equipe do Cicobi Nossa Cop por sempre me acolher tão bem, independente das agências, independente das cidades, e por esse propósito tão lindo e por esse projeto tão lindo que eu tô vendo nos olhinhos dos jovens o tanto que tá mudando a vida deles. Então vocês podem ter certeza que é uma causa muito nobre e a gente está conseguindo cumprir com o nosso objetivo desse alto impacto. Que bom, a gente fica muito feliz. Muito obrigada, viu? Obrigada. E você, não se esqueça, curta, compartilhe, porque esse conhecimento precisa ser compartilhado. E se não for inscrito, inscreva-se. Aqui no canal você encontra diversos vídeos sobre esse universo que é o cooperativismo. Associe-se, você só tem a ganhar.